Nossa gente de hoje sai de casa para visitar um ateliê formidável que existe aqui em João Pessoa, de um grande artista, ele que é pintor, escultor, técnico em edificações, enfim, eu estou falando de Wilson Figueiredo. Wilson, um grande prazer receber no Nossa Gente, uma honra estar na sua casa, né? Esse ambiente maravilhoso, onde respira-se arte, e isso deixa a gente muito feliz, né? Pois é, meu amigo, eu sou muito feliz e honrado com a presença de vocês aqui, fazendo esse trabalho, essa matéria aqui, para engrandecer minha arte. Isso é muito importante, para mim é muita nobreza da sua parte chegar até aqui. E eu até costumo dizer que se eu soubesse que ia ser tão prazeroso, eu tinha dormido mais cedo ontem para chegar lá nesse momento. Que maravilha. Wilson, me fala um pouquinho da tua vida. Você nasceu em Patos, né? E adotou João Pessoa desde 73. Mas como foi que você começou a se interessar, né, por essa arte, essa grandiosa arte, né? Primeiro você começou com arame, né? Quando eu me aposentei, que eu era desenhista projetista da antiga Saelpa, sim, e eu senti a necessidade de ocupar, né? Depois da aposentadoria, não ia ficar ocioso. Isso. Eu tentei pintar em telas e tive umas aulas 3, 4 meses, mas eu descobri, puxa, onde é que eu vou chegar com pintura em tela quando tem gênios aqui na Paraíba, em João Pessoa principalmente, aqui pertinho da gente. Aí vou tentar fazer uma técnica diferenciada. Foi quando surgiu a ideia do arame. Eu crio a cena, o desenho, para tornar único, né? E com esse desenho vou fazendo o arame relevo, não é isso? Arame relevo, porque quando o arame está moldado sobre o desenho, eu levo para a tela, que é em Eucatex, a gente chama tela, mas é Eucatex, pinto o Eucatex, afasto uns 3 centímetros, porque quando a luz incide no desenho, projeta uma sombra no Eucatex, pintado com acrílico, e provoca uma leitura tridimensional. Que coisa interessante. Com isso, fiz os primeiros e fui me tornando conhecido, porque eu não de imediato, porque primeiro eu tinha que fazer uma amostra para o público, né, para ter aprovação ou não. E, por felicidade, em 2006, em maio, surgiu a oportunidade da minha primeira exposição individual. Sua primeira exposição, então, foi em 2006? 2006, em maio de 2006. E, através dessa exposição, Cuba, você acredita que nunca mais faltou oportunidade de logo em seguida. Inclusive tem uma curiosidade, o professor Zé Newton, da Universidade Federal, ele marcou presença na minha exposição e me chamou à parte assim e disse: Wilson, olha, não sou profeta não, sou apenas um professor, mas eu lhe digo que você, com esse seu trabalho, em pouco tempo você vai ultrapassar nossas fronteiras. E realmente ultrapassou, né? Você hoje é um cavaleiro acadêmico reconhecido na Academia Mundial da França, né? Tem a cadeira 333, não é isso? 333. Então você já é imortal na França, olha só que interessante. Ele ganhou esse título na França, hoje tem trabalhos espalhados na Europa inteira, né? Portugal, Itália, Espanha, França, né? Também. França, né? Claro. É claro que você... E tem na Bélgica, né? Também. Bélgica. E aí a gente, pronto, em termos de obra, né? Ô Wilson, você começou com essa técnica de arame em cima da tela, certo? Quando foi que você descobriu que poderia trabalhar com ferro? Isso aí eu queria saber exatamente quando foi isso. Empolgado com o metal, parece que é uma coisa que vem do DNA, uma coisa assim. Aí surgiu um edital público municipal que era para homenagear, até através da Funjop, para homenagear aquele grande escultor, Jacques Ribeiro.
Que fez a escultura que está lá na rotatória. Né? Isso. Vai da universidade que sai para o Castelo Branco. E nesse momento aí se inscreveram 32 artistas para ser escolhido 6 peças. Uma comissão, eu me lembro alguns, que era Solha, que era o presidente, tinha Flávio Tavares, uma comissão Fernandes Vence, uma comissão muito interessante. Formada de artistas plásticos. Para você ter ideia, a lisura de como foi feita a coisa, que a gente tinha 2 envelopes. Na frente, lá no endereço, tinha que ser um pseudônimo, com um projeto. Entendi. Caso fosse aprovado pela comissão, eles pediam, traga o envelope tal. Inclusive, como eu sou atrevido na arte... Para as pessoas saberem que não tinha jogo. Ninguém sabia quem estava sendo julgado, né? Isso. Aí, quando no meu pseudônimo até o marido de Frida Kahlo. Diego Rivera. Aí eu imagino ele perguntando, traga o envelope de Diego Rivera. Aí trazia o Wilson Figueiredo. Pronto, aí era para ser escolhido. Outra coisa boa... Aí você foi escolhido? Fui escolhido, um dos 6. Aí, uma das outras coisas boas é que era para logrador público e a comissão não podia dizer essa obra de Wilson vai ficar em tal lugar, né? E dos outros 5. Quem escolheu esse critério? Quem foi que... Não, fazia no próprio edital, no próprio edital. Tá. Aí que dizia que tinha que ser por sorteio o local de cada um. Tá. Aí fizeram o sorteio, aí mais uma vez eu fui premiado. Agraciado. Agraciado porque ficou na mesma avenida que estava o homenageado, né? Olha que interessante. Ficou ali em frente à Universidade Federal também, no girador que sai dos bancários, que sai da universidade para ir para os bancários, né? Aí está lá, Cavaleiro Alado. Interessante, porque que nesse edital, o edital dizia que o artista poderia viajar no seu imaginário, né? Ficar à vontade. Ficar à vontade na criação. Na criação. Contanto que quando voltasse dessa viagem imaginária, tinha que ser com alguma coisa que lembrasse o público, fosse ver que seria alguma coisa que tinha a ver com a cultura regional. Aí eu lendo, se for para viajar é mais fácil. Fui lá nos templários do século XVI, templários que andavam em dupla, né? Isso. Aí pronto, está aqui a base da escultura. Aí criei um tipo de asas para justificar voltar através do século, né? Voando o alado. Quando chegava aqui para finalizar a obra, aí em forma de cavalo, que é o nosso cavalo marinho, né? Que é a nossa cultura. E tanto Alceu Valença usou tanto nos cavalinhos nos palcos, né? Isso. Pronto, por isso que ele tem a figura do cavalo, aí cavaleiro alado. Que foi tudo isso para poder chegar. Hoje você tem obra espalhada em toda a cidade de João Pessoa, né? Tem. Em praças, em logradouros, em prédios, né? Eu tenho precisamente 85. Olha só que interessante. Quais as principais que você acha? Varia de 2 metros a 5 metros de altura. Olha que interessante. Né? Isso onde tem as que tem a base, né? Que são tridimensionais, né? E tem as que são bidimensional, que é em chapa de ferro, mas de parede, né? Que Sim. Na lei municipal da FUNJOP para isso, eles aceitam também, aceitam painéis de cerâmica, né? Isso. No caso eu tenho vários, que é de chapa de ferro, fixa na parede, bidimensional. Né? Certo. Para mim eu tenho uma que tem a identificação total, que é a da Praça das Muriçocas, né? Aquele trabalho maravilhoso que você fez. Esse você lembrou bem, porque ali não é simplesmente só aquele localzinho, ele tem uma história, né? Tem uma base, que o hino, que a gente sente
cada vez uma martelada, alguma coisa, é que eu como se eu estivesse cantando lá. Qual a altura daquela obra? 4,20 metros, uma coisa assim. Você tem obra até 5 metros de altura. Tem, que é justamente o Acauã, que é uma homenagem a Ariano Suassuna, que fica na calçada, na frente do Centro Cultural Ariano Suassuna, que é um anexo do Tribunal de Contas, né? Sei, eu sei. E esse tem, pesquisando lá a literatura do Ariano, aí o Acauã um elemento muito presente, porque foi, quando eu pesquisei, era uma pesquisa, na pesquisa era uma poesia que ele fez para o pai, homenageando o pai como se fosse o vaqueiro do céu, não sei o que e tal. E achei muito interessante. Inclusive, essa mesma poesia foi declamada pelo neto dele aqui, quando foi inaugurado a Pedra do Reino. A Pedra do Reino. Aí no Centro de Convenções. E foi muito feliz com essa, porque a Cauã, ele, assim como a Muriçoca lembra o hino do Fuba, esse Acauã lembra o nosso amigo, nosso querido e imortal Luiz Gonzaga, quando interpretava na música Acauã, vive cantando. Sim, sim. Aí, para alguns é uma árvore melancólica no seu cantar, né? Tanto que o sertanejo, na sua espera das chuvas, não queria que ele cantasse, porque por trazer mau agouro, né? E tem umas histórias aí, um negócio muito interessante. Ô Wilson, me fala um pouquinho sobre a matéria-prima. Onde é que você pega essa matéria-prima? Como é que você... lógico que você tem a visão de artista, né? Você enxerga aquela... Né? Epa, isso aqui vai dar para fazer, trabalhar aquilo. Então, como é que você... Muito interessante. Onde é que você pega essa matéria-prima, inclusive? Olha, né? vamos começar pela mesa de desenho, certo? Quando eu tive uma grande honra e prazer de poder dizer que todas elas foi por convites, construtoras. Sim. Não cheguei a nenhuma construtora com catálogo para mostrar, olha, isso aqui, convencendo ninguém. Todas elas, graças a Deus, foi feito por convite de empresários, construtores. Então, depois de um convite desse, o condomínio tal, aí eu vinha para casa, criava um projeto em maquete e levava para uma reunião com o construtor. Pronto, a partir do momento que argumentando o porquê que eu tinha criado daquela forma, aí vinha a parte financeira. Aí quando eu bati o martelo, eu tinha 30 dias para deixar ela no local. Aí o material era justamente esse material que eu apresentava, que era a chapa de ferro, né? Variava em 6, 8 milímetros de espessura, e parafuso, né? Que eu não usava solda, eu usava todas as peças, os modos conectadas com parafuso. E a partir desse momento aí era chapa de ferro, eu desenhava no tamanho real, ampliava para o tamanho real, pode ser um de 5 metros, fazia aquele grande desenho e recortava cada peça e levava o molde para o menino ali da siderúrgica aqui no Mangabeira. Ele tem um processo de plasma, ele cortava... Então você desenha antes a arte que você vai fazer? Desenho. Faz a maquete. Desenho, faço a maquete e tudo que eu fizesse a partir daí era em função daquela maquete, né? Porque foi assim que tinha sido aprovado, né? Que maravilha, aí, que maravilha. Aí a pintura automotiva, teve epóxi, epóxi era justamente para preparar a base anti-ferrugem, e vinha o automotivo. Geralmente você dá um banho de óleo, né? Alguma coisa desse tipo? Que é o ferro quando era comum, nesse caso aí das esculturas, o banho tinha que ser uma limpeza só com a parte não oxidante, né? A limpeza normal, não era com água, né? Mas aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre
esse cavaleiro acadêmico, né, que recebeu essa cadeira de número 333 da Academia Mundial de Arte da França. Mas é depois dos comerciais, certo? A gente vai pedir aqui somente um breakzinho e volta já com esse assunto. Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa, você fará viagens com todo conforto. Sem falar, claro, na segurança no trabalho, que é fundamental. Pode ficar tranquilo, que nós cuidamos da papelada. E o melhor, você vai receber o justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Disque 100. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Pois é, o nosso agente voltando aqui com esse papo maravilhoso com o Wilson Figueiredo, esse grande artista plástico, escultor. Wilson, você foi agraciado, né, com o título lá. Esse título, né, de acadêmico, né, cavalheiro acadêmico da Academia Mundial da França, né, como de arte da França, né? Ocupa a cadeira 333, ou seja, você é imortal, né, não só na França, mas para o mundo. Então, me fala um pouquinho como foi que surgiu, né, essa comenda, né, tão importante para a sua vida. Olha, querida, a internet, como todos sabemos, essa tecnologia é uma janela para o mundo. Sem dúvida alguma. E com essas obras urbanas, públicas, eu sempre postando, né, usando o Facebook, Instagram, e um amigo meu, colega, também escultor de Minas Gerais, Mário Alvim, grande escultor, ele principalmente com obras, reutilizando material, ferro. E ele tinha um amigo meu, amigo dele, francês, o Dominique Leconte. Dominique Leconte, ele estava morando em São Paulo, no Brasil, e era embaixador dessa academia. Olha só que interessante. Aí ele vendo o material lá, o Mauro Alvim, como o conhecia, e comunicou-se com ele. Rapaz, eu preciso ver esse trabalho aí, o cara da Paraíba, do Nordeste, o Wilson Figueiredo. E, bom, por aí, isso aí já fiquei sabendo depois que foi dessa maneira como eu cheguei lá. Aí ele me comunicou, isso vai ter um cidadão aí, francês, vai entrar em contato com você. Mas não se preocupe não que ele fala português. Aí foi interessante. O Dominique Leconte entrou em contato comigo, pedindo, se apresentou, mas não disse que era embaixador, pedindo se era possível mandar umas 15 fotografias em alta resolução dessas obras que eu tenho na pública, né? Sim. Aí foi quando ele entrou, disse,
Pô, vou enviar, eu não vou pagar nada, né? Claro. Vamos ver o que é que vai dar, o resultado vai dar. Aí mandei, eu já tinha em casa, aí melhorei lá, mandei 15 fotografias. Ele agradeceu e disse que elogiou, né, as imagens, e disse que estava tomando umas providências que tudo indicava que ia ser ao meu favor. Aí passou. Uns 20 dias depois ele já mandou pedir se era possível mandar um tipo autobiografia, né? Uma biografia da sua vida. Sim, aí eu também enviei. Aí vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Quando foi não chegou nem uns 20 ou 25 dias, aí já recebi um comunicado da própria academia através dele. Já da França. Porque é o seguinte, funciona assim. A academia ele tem embaixadores por vários países, tem até Sim. na Ásia, né? Aquele Canadá que vem para cá, Canadá e entre eles, sempre que tinha que aprovar um novo acadêmico, tinha que entrar em contato com vários deles, né? Com todas as academias. O diretor da academia entrava em contato virtualmente ou em live. Com outros para ver a opinião dos outros embaixadores, né? E graças a Deus a finalização de tudo isso foi a meu favor com a aprovação. Não chegou a ser, se for unânime, mas que muitos aprovaram que meu trabalho merecia estar no... Deve ter sido unânime, com toda certeza. O fato é que você ganhou esse título e isso aí orgulha muito todos nós que somos paraibanos. Obrigado, querido. Né? E isso é um reconhecimento internacional, né? Um título desse não é todo mundo que recebe, não. Realmente foi uma coisa muito, para mim foi vindo lá de Passo, lá da raiz do sertão paraibano. E foi uma coisa, para mim chegou, como se dissesse assim, se eu parasse ali naquele momento, 2015, que quando aconteceu, para mim já tinha feito toda uma obrigação para deixar. Falando em deixar, acho interessante, a arte é uma coisa interessante. Um jornalista uma vez me perguntou, num desses momentos assim, e até falando da Muriçoca, foi logo depois que tinha as crianças brincando no bloco das crianças infantil, e um jornalista perguntou, Wilson, o que é que você acha, o que é que você sente quando passa assim na rua, vê por exemplo, uma arte sua, né? Uma arte, né? Essa aqui, como essa daqui. Aí eu disse, olha, eu me sinto muito gratificado, muito feliz, mas eu acho que não é a resposta que eu tenho precisa assim, para lhe dar, não. Agora, meus netos, da minha geração, quando passar, com certeza ele vai dizer para o coleguinha, foi meu avô que fez. Exatamente. Esse sim, aí eu lhe digo. Se condena à eternidade, né? Aí, esse sim, esse é uma coisa boa que eu levo certo que vai acontecer isso. E ainda mais a sua que é feita de ferro, dificilmente né, acaba. Só vai acontecer uma manutenção da pintura com o tempo, como toda arte precisa, né? Manutenção. Claro. Não, o seu trabalho é fantástico, né? Você consegue revolucionar não só com sua criatividade, mas utilizando exatamente esse material tão pesado, difícil de trabalhar, né? Sim. E você encontra em ferro velho, você encontra em tudo que é canto, né? É verdade. A gente aqui deu uma passeada aqui, né? A gente pode ver aí nas imagens o quanto é primoroso esse trabalho. Mas me diga uma coisa, algum projeto novo, o que é que você está pensando com esse futuro próximo, já que saímos aí da pandemia? Você falou bem, já que saímos da pandemia. Mas foi muito doloroso para mim, porque durante esses 2 anos da pandemia, eu deixei de executar e ter que ir lá justificar, pedir compreensão ao cliente, pelo fato de não poder me deslocar, né? Eu ficava muito dedicado, eu, a esposa, e a gente era muito temeroso Não tinha nem como correr atrás de material, né? Não tem material. E principalmente na hora de cortar, era como eu falei, numa siderúrgica, e muitos operários, e na época do pesado mesmo da pandemia, parou tudo. Eu não confiava, porque eles na maneira da formação deles, não usava máscara. Né? Entendi. Aí eu parei tudo. Aí isso deixei de executar várias obras, mas me dediquei no período que não podia executar as grandes obras públicas,
Aí eu me dediquei no arame sem parar mesmo, sabe? No arame. Aí, voltou para o arame. Voltei para o arame. Coisa boa, né? E fiz com isso, aí teve uma visita técnica aqui, em plena a produção que eu tinha feito desses 2 anos. Aí uma visita técnica que eu recebi aqui do Museu do Artesanato, né? Sim. De Marielza, né? Gente finíssima. E a primeira-dama, dona, quando esteve aqui em casa, e falou assim, Wilson, se você tem tanta obra aqui, feita agora por que a gente não mostrar isso ao público lá do nosso museu? Aí eu disse, bom, é só você dizer que isso é possível, que já estou caminhando e foi um sucesso, rapaz. Eu levei... Para você levar uma obra dessa para expor em qualquer canto que seja, é um trabalhinho, né? Dá um trabalho. Né? Tem caminhão muque que tem que levar? Caminhão muque. Eu tenho que ter uma dinâmica, todas as pessoas para me ajudar, né? Tem obras aí que pesam o quê? 800 quilos, uma tonelada? 500, 800 quilos, 700, por aí assim. Né? Eu uso para locomoção até a calçada, aquele macaco hidráulico, né? Que chama jacaré, o grande, né? Que levanta motor de carro. Eu tenho aqui em casa, aí com isso facilita eu levar a peça até a calçada. Até a calçada. Ou quando fica de frente ao portão, que eu abro o portão largo, ele vem com que ele tem aquele braço mecânico, né? Isso. Ele vem buscar aqui no jardim. Aí facilita, aí pega, recolhe e bota em cima do carro. E, inclusive teve em 2019, interessante, foi como se fosse uma despedida antes da pandemia, né? Houve o salão do artesão lá no Cabo Branco. E eu fui convidado para, se eu aceitar, ser homenageado, porque pessoas que transformam os ferros, não sei o que, em arte, não sei o que, tá. Aí, mais uma vez, com a visita técnica do pessoal de lá, de Marielza, achou que se eu aceitasse levar o material, aí levaram 6 peças dessas grandonas aqui, de ferro reciclado, né? De sucata. E a homenagem, foi dias maravilhosos, que eu ia sempre para lá, e ficava uns na entrada, no jardim lá do salão, outro lá dentro. E foi uma coisa maravilhosa, né? Teve um momento aqui, Fuba, que foi de muita realização, muito engrandecedor para a minha arte e para mim mesmo, como ser humano. E foi quando teve um aluno da UFPB, o Carlos Nunes, para finalizar o curso de arte visual da UFPB, ele fez o TCC em cima do meu trabalho, sobre a minha pessoa também. Coisa boa. E aquilo foi uma maravilha, porque ele tornou público dentro do órgão, que é o UFPB, através do orientador, que era Reinaldo Alves. E um momento de maior felicidade, de grandeza e honraria para mim foi que ele se deslocou, saiu de dentro da universidade e veio fazer a banca de defesa aqui na minha ateliê. Isso foi uma maravilha, pai. Coisa boa isso. Eu sei que a sua obra transcende, né? Na verdade, ela transcende. Tanto é que você tem obras em vários países da Europa, né? Você tem obras espalhadas no Brasil inteiro. Aqui em João Pessoa nem se fala, são mais de 80, não é isso? Isso nas esculturas, né? O arame é que tem fora, né? Fora, exatamente. Isso você vê como que um grande reconhecimento, isso é um motivo de mexer contigo para fazer mais ainda e mais e mais? Olha, a gente pode acreditar. Eu vou dar um exemplo no sentido de humor. Minha mãe, quando eu era criança, assim, aí cheguei em casa um dia choroso, aí mãe, o que está acontecendo, meu filho? Era pirralhinho, assim. Aí eu disse, porque os meninos meus colegas estão dizendo que eu tenho a cabeça grande. Aí a minha mãe fez, meu filho, olha, não se preocupe não, isso vai ser de tanta utilidade para você no futuro. E realmente está justificando. A minha mente é muito inquieta, viu, pô? Coisa boa. Que continue assim. E, gente, olha, infelizmente o tempo da gente é curto, aqui a gente poderia bater
mais uma hora de papo tranquilamente. Venha fora da com toda certeza a gente vai vir outros dias para a gente bater muitos papos. Como é fora do expediente, a gente pode botar um vinhozinho, um negócio. Opa, melhor ainda. Nossa gente finalizando aqui com esse grande artista. Muito obrigado, Wilson, certo, por receber aqui no seu ateliê, na sua casa, né? Junto com a sua esposa. Enfim, muito gratificante essa visita e eu tenho certeza que esse programa também vai ficar lindíssimo, né? Mostrando para todos os paraibanos a sua obra. Por favor. Pois não. Eu quero finalizar agradecendo, mas também enaltecendo a ajuda que é psicológica, amorosa, de Fatíssima, que é minha esposa. E para você ter ideia, bem rapidinho, quando eu fiz uma exposição com essas obras que tem por aqui espalhadas, na usina cultural, na véspera de receber de volta, já tinha mais algumas coisas, aí eu disse, onde é que ele vai botar tanta coisa aqui dentro da ateliê residência? Aí ela pensou, disse, eu vou dar um jeito. Mas que jeito? Não se preocupe não. Aí, no dia seguinte, eu saí para resolver coisas na cidade. Quando eu cheguei para a hora do almoço, um vazio na sala de jantar. Poxa, cadê a mesma sala de jantar daqui? Eu doei. Para arrumar espaço. Para arrumar espaço. É seu cúmplice, claro. Com certeza. Pois eu deixo esse agradecimento à minha família, meus filhos. E a você, rapaz, eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu que agradeço, Wilson. Sucesso para você. Para você também, meu querido. Nossa gente encerrando com esse grande artista e até a próxima semana.